Amém? Conforme a preliminar acima do nosso estudo, não há método fixo para a evangelização. Contudo, a particularidade de cada povo nos leva a diferentes estratégias. Entretanto, é necessário que os missionários conheçam antecipadamente seus povos, alvo no sentido de não trabalharem aleatoriamente. Eu já fiz um comentário, mas vou fazer de novo. É muito simples, né? A pessoa vai, entra numa nação, faz um tempo, cria uma igreja, e ali ela convida as pessoas que moram ali para participar dos cultos. Amém? Participar dos cultos, de nova doutrina, de as boas novas que chegou ali naquele país, né? Aquelas pessoas com certeza elas têm um culto, elas cultuam outros deuses, com certeza, não é novidade nenhuma. Elas têm outros deuses, elas servem outros deuses, mas que chegou ali o Senhor Jesus Cristo. Chegou ali a palavra de Deus, e aí, claro que haverá uma perseguição, com certeza, mas com a ajuda de Deus, com muita oração, muita perseverança, Jesus vai dando a vitória. Porque nós sabemos que há uma guerra muito grande, espiritualmente falando, entre doutrina, entre Deus, entre ensinamentos, etc, etc. Mas Jesus falou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, ide por todo mundo. Então é nisso que nós cremos. Amém? Cremos e confiamos. Então, alguns exemplos. O Senhor Jesus, ele humilhou-se para se identificar como homem. Usou muita linguagem compreensível com o homem e na sua estratégia usou as seguintes exemplos: água, pescadores, lei com os doutores, agricultura, etc. O apóstolo Paulo se fez de judeu para ganhá-los. 1 Coríntios 9, 21, 22. O apóstolo Paulo, ele tinha duas nacionalidades. Ele era judeu, mas também ele tinha ali a origem de romano. Ele tinha ali a concessão de uma pessoa romana e todos os direitos de um romano. O apóstolo Paulo se fez judeu para ganhá-los. 1 Coríntios 19, 21, 22. O método do templo. O método do planejamento. Deus foi criando o mundo etapa por etapa. Ele tem poder para fazer tudo de uma só vez. Desta forma, pôde ter feito o mundo num só dia. Deus planeja destruir a humanidade. Noé é escolhido para executar o projeto. Gênesis 6, 13, 22. Deus, ele não fez o planeta para ser destruído, não. Pelo contrário, Deus fez o planeta para ser abençoado. Mas, como eu já falei, devido à corrupção dos homens, devido ao pecado, devido à iniquidade, está bem claro lá em Gênesis, o homem se corrompeu, o homem, enfim, mata, o homem decepcionou o coração de Deus. Deus olhou lá do céu, olhou para o mundo no qual ele fez, viu os homens se matando, coisa que é realidade hoje. Ontem eu vi no Datena, no Brasil, gente, uma mulher que mandou matar o marido. Mandou matar o marido para ficar com R$1 milhão. Ela tinha um amante, e aí antes de matar o marido, ela ainda liga pro marido, conversa com o marido estava triste. Com certeza ele já teve uma pré-posição que ele já ia acontecer algo desagradável com ele. E ela não... Então isso aí é o fim dos tempos. Uma pessoa que viveu 30 anos com um homem, 30 anos, tinha 2 filhos com ele, construiu, trabalhou, construiu uma casa, tinha R$1 milhão de reais graças ao trabalho e esforço dele, e ela arranjou um amante, arranjou um homem e mandou matar o marido. Quer dizer, isso é o fim dos tempos, foram todo mundo preso. E ela não teve a mínima consideração de poupar a vida do marido por causa dos filhos. Ela não teve amor pelos filhos dela, que teve com aquele marido, construiu, ela não teve. Ela pensou só na cobiça dela e no dinheiro dela. Está todo mundo preso. Foi preso ela, foi preso o amante e o matador. Como Deus é maravilhoso. Mas o marido está morto. O marido está morto, os filhos estão órfãos. Quer dizer, uma tragédia terrível. Terrível que aconteceu nessa família. Por quê? Por causa de quê? Por causa do pecado, da corrupção. Ela se corrompeu, ela cometeu um grande pecado diante de Deus. E graças a Deus que foi descoberto isso aí. Isso deixa o coração de Deus muito triste. Deixa, com certeza. Com certeza, uma família foi destruída por causa dela.
Não custava nada ela se separar do marido, não gostava mais do homem, não sentia mais afeto pelo homem, não queria. Conversasse com ele, amor, eu quero me separar de você, vamos entrar, mas deixasse a vida dele. Ele estava com 47 anos, 49, não sei quantos anos. Falasse com ele, olha, eu estou amando, eu tenho outro homem, eu estou apaixonada, eu quero ficar com ele. Mas não, ela preferiu fazer um plano diabólico, ela pensou no dinheiro que ele tinha, porque ela não tinha nada, ele que tinha, graças ao trabalho. Ela armou tudo, ela arquitetou tudo. O que ela fez desagradou o coração de Deus, com certeza. O que ela merece é a prisão. E se ela não se arrepender, um castigo eterno. E agora essas adolescentes, tudo órfão, perdeu o pai, perdeu a mãe. Uma triste, uma corrupção, uma tragédia realmente, muito triste. Isso por causa de quê? Por causa do pecado, por causa da falta de Deus, falta da presença de Deus, falta do conhecimento, falta do temor de Deus. Por que a mulher comete uma tragédia dessa? Falta do temor de Deus, ela não teme a Deus. Então isso é muito triste, é lamentável isso. E Deus não criou a mulher e o homem para esse fim, não. Mas infelizmente, por causa do diabo, por causa de o Satanás estava ali com certeza presente. Neste caso específico, há uma grande estratégia, que Noé levou muitos anos para completá-la. Isso nos leva a compreender que não estamos aptos, nem devemos. Não quer ficar com o marido? Não quer ficar com a esposa? Chegue e diga, olha, eu não quero ficar mais com você. Mas não tire a vida dele. Não tire, não arme uma trama para tirar a vida dela ou tirar a vida dele. Por quê? Porque vai ser descoberto. Mais cedo ou mais tarde você vai ser descoberta que você planejou tirar a vida. Não gosta mais do fulano, não quer mais ficar com o ciclano? Converse. A maneira mais viável, mais racional, civilizada para resolver os assuntos é você conversar com a pessoa. Converse com a pessoa. Mas não tire a vida da pessoa. Isso serve para o homem e para a mulher. Para o homem e para a mulher. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Quando isso acontece, é um pecado muito grande diante dos olhos de Deus. E a terra é contaminada por causa desses crimes bárbaros que acontecem. Nesses casos específicos, há uma grande estratégia que Noé levou muitos anos para completá-la. Isso nos leva a compreender que não estamos aptos, nem devemos falar tudo, porque o que acontece hoje em dia, ela não quer ficar comigo, ele não quer ficar comigo, arrumou outra, eu vou acabar com a vida dele. O ciúme. Não vou deixar ele ser feliz com a outra ou com o outro. Não quer mais ficar comigo? Então deixa. É isso que está acontecendo hoje. A pessoa não deixa aquela pessoa viver a vida dela. Ela ainda sente, ela ainda gosta. Neste caso específico, é uma grande estratégia que Noé levou muitos anos para completá-la. Isso nos leva a compreender que não estamos aptos e nem devemos falar de tudo uma só vez. Infelizmente, há muitos pregadores que não se comportam com esse cuidado. Descarregam tudo no ouvinte. Isto, por sua vez, não aproveita nada do que ouviu. A palavra deve ser sempre temperada. Na construção da arca, cabe um estudo específico. Construção material qualificado, compartimentos, divisões internas, medidas precisas, comprimento, largura e altura, medida de janelas, andares, baixo, segundo, terceiro. Pronta, deve ser betumada por dentro e por fora. O cuidado especial que Noé teve em fazer a arca, selecionamentos dos animais segundo suas espécies, macho e fêmea, o suprimento alimentar. Noé era um homem normal, mas na orientação de Deus foi uma bênção. Como deve ser a retaguarda missionária na aplicação da estratégia missionária? Oração, os primeiros passos para que o Senhor indique os candidatos,
bom testemunho, experiência no trabalho que seja vocacionado, contribuição financeira sistemática da igreja voluntária, a assistência com o material adequado ao exercício missionário, tanto ao nível nacional como também exterior. No caso internacional, é de bom alvitre que se visite o missionário pelo menos uma vez a cada 2 anos, na medida do possível que se mantenha com ele correspondência, que haja departamento para isso. Missões transculturais. Para fazer missão transcultural, necessitamos entender a natureza de uma cultura. Segundo Aurélio, cultura é o complexo dos padrões de comportamento das crenças e das instituições e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente a característica de uma sociedade. Observamos esta definição dada no século XIX por antropólogos da Alemanha. Cultura é a herança total do homem. Nós sabemos, vamos fazer um comentário sobre a cultura, olhando para a Bíblia, que a cultura do mundo é totalmente corrupta. Por que eu digo isso? Porque a gente vê que o próprio Israel, o povo escolhido de Deus levantou Moisés, levantou Arão, levantou Josué, levantou José, levantou sacerdote, profeta Samuel, depois o rei Davi. O povo se corrompeu, o povo de Deus, os israelitas, os judeus se corromperam, eles foram adorar a rainha do céu, etc. Eles se desviaram de Deus. Então o mundo, e eles foram castigados por Deus, foram punidos rigorosamente. Então, a cultura do mundo, ele serve. Nós sabemos que o mundo adora outros deuses. São tantos deuses, o mundo adora outros deuses, serve outros deuses. Adora o sol, adora a lua. Se o próprio Israel, a gente fala, se o próprio Israel, a nação escolhida, os descendentes do Abraão, se desviaram de Deus, imagine outros povos. E eles pecaram, cometeram tamanho pecado que transcendeu até os pecados das nações ao redor deles. Imaginamos. Então a cultura do mundo é uma cultura perversa, eles não conhecem o verdadeiro Deus. Eles não conhecem o Deus da Bíblia. E o pior, não querem nem conhecer. Não querem. Deus levanta um profeta ali, como levantou Jeremias, pregou 40 anos e foi perseguido. E só não foi morto por causa que Deus os livrou, porque Deus estava ali com ele. Ele penou. Ele passou por tudo que ele passou, mas Deus estava ali com ele. Aquele povo era um povo rebelde, os filhos de Deus. Então nós temos que pôr na nossa mente que nós pregamos para um mundo que tem culturas que não agradam o coração de Deus. Não agrada o coração de Deus. Não agrada. Eles vão ser punidos? Vão. Rigorosamente vão por Deus. A gente manda, a gente se converte a Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Está aqui a Bíblia. Não tem outro mediador entre Deus, não. Eu vou seguir a minha filosofia, vou seguir a minha ciência, eu vou seguir ali a minha, sabe? Eu vou seguir aquele pregador, Gente, Jesus é o caminho, está aqui. Essa é a cultura verdadeira de Deus, é a minha verdade absoluta. É a Bíblia. Ontem eu recebi um e-mail de uma médium que sempre ela manda dizendo as cartas não mentem. A mulher está insistindo, está pregando, dizendo que as cartas é a cultura dela, é o que ela acredita. E eu estou dizendo para ela que a Bíblia não mente, Jesus não mente, Ela quer me convencer que as cartas dela não mentem, a doutrina dela, é o dom que ela tem. Ela é uma médium. Ela acredita no quê? Nas cartas. Eu acredito em quem? Na Bíblia, que é as cartas epístolas de Paulo, as cartas paulinas, as cartas de Pedro. Ela tem as cartas delas lá, que são os agoreiros, enfim, as pessoas que fazem, etc. Então, observamos essa definição no século XIX por astrólogos da Alemanha. Cultura é a herança total do homem, não transmitida biologicamente. Então, a herança que a gente recebe dos nossos pais é uma herança que não é a verdadeira. Não é a verdadeira. Nós devemos nos converter ao Deus verdadeiro, Jesus Cristo.
Cultura é o sistema total de normas de conduta aprendida que são comuns aos membros de uma sociedade em particular e que não são resultado da natureza biológica do homem. Em termo mais popular, pode ser definido como a totalidade do mundo de vida de um grupo étnico determinado. Isto inclui a forma de que este povo vê a realidade cósmica, os valores que lhe são comuns e as normas de conduta que aceita como normas em seu meio. Inclui também a forma como considera a existência do mundo e da humanidade, as coisas que lhe custam muito trabalho obter e manter e a forma em que se trata entre os parentes e os vizinhos. Toda pessoa tem uma maneira mental de ser, uma forma diferente de ver as coisas e de reagir. Frente a ela, isso quer dizer, claro que uma vai prevalecer contra a outra. Tá? A minha cultura, Jesus Cristo, nós devemos respeitar, devemos. A gente vai pregar, vai ensinar, vai. Mas com certeza vai chegar uma hora, tá? Que um Deus prevalece contra outro Deus. Uma doutrina, uma cultura vai prevalecer contra a outra. A cultura do fulano de tal vai prevalecer contra a minha? Vai depender de mim. A gente sabe que o menor sempre é servo do maior. Há uma guerra aí. Amém? Toda pessoa tem uma maneira mental de ser. A gente quer que a cultura de Jesus prevaleça. O que ele ensinou, etc., o trabalho dele de 1000 anos, 2000 anos, 3000, não sei quantos milhares de anos, prevaleça. E vai prevalecer. Querendo o homem ou não, um dia vai prevalecer. Essa mentalidade, essa doutrina aqui da Bíblia vai prevalecer. As cartas dos apóstolos surgiu. Querendo ou não, vai prevalecer. Querendo o mundo ou não, vai prevalecer. Amém? Toda pessoa tem uma maneira mental de ser, uma forma diferente de ver as coisas e de reagir frente a elas. Isto quer dizer que vai sendo moldado pela cultura em que vive. Isto o afeta desde a sua infância até a sua morte. O que é transculturação? Vamos nos valer outra vez de Aurélio. Eis que ele diz: transculturação é o processo de transformação cultural caracterizado pela influência de elementos de outra cultura, com a perda ou alteração dos que já não existem. Aqui fica bem claro de início que a evangelização transcultural não é substituir valores de uma cultura por outros de cultura diferente. O que importa na evangelização são os princípios bíblicos, isto é, pode exceder influência e alterar situações contrárias à fé cristã. O que é missão transcultural? O prefixo trans deriva-se do latim que significa movimento para além de, através de, portanto, em linhas gerais, missão transcultural é um movimento que, pelo caráter universal de sua mensagem, não se restringe a uma só cultura, mas tem alcance abrangente de todos os quadrantes da Terra, onde quer que haja uma etnia, quer ainda não ter ouvido o Evangelho. Em Mateus 28, 20, descobre-se que nós sabemos que a palavra de Deus, ela foi implantada no mundo com um grande combate. Muitos homens até perderam a vida por causa da palavra de Deus. Perderam a vida, foram mortos. Amém? Para que ela seja implantada. Então não foi fácil a Bíblia chegar no mundo, não. Muitos perderam a vida, a gente tem que saber disso. Houve mártires. O menino Estevão morreu pregando a palavra de Deus. O primeiro mártires. Depois houve o Tiago. Então não foi fácil, não. Para ser implantada a Bíblia em outras regiões, em outros territórios. Porque ninguém vai, enfim. Portanto, em linhas gerais, missão transcultural é um movimento que, pelo caráter universal da sua mensagem, não se restringe a uma só cultura, mas tem alcance abrangente em todos os quadrantes da Terra, onde quer que haja uma etnia que ainda não tenha ouvido o Evangelho. Em Mateus 28, 18, 20, descobre-se que toda a palavra-chave implica na afirmação de que o princípio da universidade está implícito
no Evangelho, que deve ser pregado a todos os povos para, igualmente, resultar na convenção aos milhões de pessoas oriundas de todas as raças. Amém.